Olá a todos, vamos iniciar nossa aula número 5 da catequese litúrgica da missa. Vamos pedir a Nosso Senhor que nos ajude, através do Espírito Santo, a entender direitinho o que Nosso Senhor quer nos ensinar com esse estudo da liturgia da missa. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Bom, nós vimos aí nas catequeses da missa anteriores, por exemplo, que o ano litúrgico se divide no ano A, B e C. Né? Então, o ano A, B e C, ele é assim dividido, né? A cada 3 anos roda um ciclo, para que neste período, em cada ano desse, seja lido o evangelho de um dos evangelistas. Né? Então, no ano A, se lê o evangelho de Mateus, nas missas dominicais, e em toda a semana também, mas especificamente para a missa dominical. No ano B, o evangelho de São Marcos, e no ano C, o evangelho de São Lucas. Fica faltando aí o evangelho de São João. O evangelho de São João, ele é lido nas festas, nos momentos fortes da igreja, principalmente no tempo da paixão, morte e ressurreição, na Semana Santa, né? Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e na Páscoa. Então se lê o Evangelho de São João e nos momentos fortes da igreja, nas festas, né? Normalmente. Então, ano A, B e C. A cada 3 anos roda um ciclo. Depois nós vimos que as cores litúrgicas, né, dos paramentos, eles são o branco, o vermelho, o verde, o roxo e eventualmente o preto. Né? Então nós vimos que o branco, ou também pode ser dourado ou prateado, ele é usado nas grandes festas da igreja, por exemplo, na Páscoa, né? No Natal do Senhor, os paramentos da igreja são branco, dourado, né, que usa muito o dourado, ou prateado. O vermelho, ele é utilizado na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e nas missas dos mártires, das festas dos mártires. Por exemplo, na festa de São Pedro e São Paulo, os dois foram martirizados, e aí se utiliza o vermelho. Também nas festas do Espírito Santo. O roxo é utilizado no tempo do Advento, né? Nas 4 semanas do Advento e na Quaresma. E também nas celebrações dos fiéis defuntos, né? E no sacramento da penitência ou confissão. Então o roxo, a cor é fechada, é para mostrar este tempo de penitência. Né? No terceiro domingo do Advento, que é o domingo Letare, se utiliza, ao invés do roxo, a cor rosácea. É para amenizar um pouco o tom fechado do roxo, para dizer que nós temos a esperança, a alegria na esperança, né, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como também na 4ª ou na 5ª semana da Quaresma, nós também temos este domingo, neste domingo, né, também os paramentos da igreja são rosáceos, também para diminuir isso, e na esperança do Cristo que virá
ressurgir. Né? O preto é também utilizado na missa dos fiéis defuntos e esporadicamente, né? Alguns padres utilizam o preto. Utiliza-se mais o roxo, mas o preto ele pode ser usado também na missa de finados e dos fiéis defuntos. E o verde? O verde é utilizado na maior parte do ano porque é o tempo chamado de comum. É o tempo em que a gente medita sobre a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente chama de tempo comum e os paramentos são verdes. Também nós vimos que a missa é o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a missa ela não é só um momento de louvor, não é só uma refeição, um banquete, mas que a missa é o próprio sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados. Né? Então, para expiar, purgar os nossos pecados, Jesus Cristo morre, expiar os pecados, né? Jesus Cristo morre ali durante a missa. Né? Novamente, não é que seja novamente, mas a gente presentifica o Calvário. Então, a missa é a presentificação do mistério do Calvário. Isto tem que ficar muito claro para nós, porque os fiéis eles não percebem que na hora da missa, ali, tudo aquilo que está acontecendo ali, nada mais nem é mais, nem é menos do que o mistério do Calvário. Ali no altar, um corpo será quebrado, um sangue será derramado, e isso aconteceu na cruz. Né? Então, ali na missa, a missa é a presentificação, é a atualização, é o memorial, no sentido de, não de lembrar, mas de fazer a memória aquele momento. Aquele momento do Calvário volta para ali, acontece ao mesmo tempo ali. Então, ali no altar está a cruz, e aonde nós estamos é onde estavam Nossa Senhora, o discípulo amado João, Maria de Magdala, Maria de Cleofas, estavam todos ali. Nós estamos, quando a gente está participando da missa, a gente está no local onde Maria estava na cruz. E Jesus está lá no altar, onde está o Padre. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Por quê? Porque se a gente não tem muito claro que ali é a hora da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, para expiar os nossos pecados, a gente irá para a missa como vai para uma festa de uma banda de rock. E aí quebra todo o sentido. É por isso que, para poder participar da morte de Jesus Cristo, a gente pede perdão a Deus com ato penitencial. A gente glorifica a Deus por Ele ter mandado nosso Senhor Jesus Cristo expiar nossos pecados. Veja, é tudo dirigido a Deus. As orações, prestem atenção nas orações da Santa Missa. Elas são dirigidas a Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, etc, etc, etc. Na unidade do Espírito Santo por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é dirigida a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Veja se não é assim. Prestem atenção na próxima missa que vocês forem participar. Então, se a gente não tem muito claro de que a missa é o santo sacrifício, é Jesus Cristo que morre ali naquele momento para a expiação dos nossos pecados, a gente vai participar muito mal. Bom, então, depois que a gente faz o louvor, que é o hino do Glória, a gente tem que ter cuidado quando canta o hino do Glória, mas a gente vai ver lá quando estiver meditando sobre o Glória, né? Que a gente vai ver a missa parte por parte. Depois a gente ouve a palavra de Deus para entender por que a gente escuta a palavra de Deus. A gente escutou a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Por que a gente escuta isso antes da Eucaristia? Para que a gente possa entender os mistérios que levaram àquele mistério único, né? Específico, único, maior de todos eles. Então, se a gente não presta atenção na palavra de Deus e a gente não entende a palavra de Deus que antecede
ao santo sacrifício, a gente não vai entender o santo sacrifício. Então a gente não vai entender nada da missa. E a gente, é claro que alguma graça cai sobre nós, mas é só por muita benevolência de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque poucos entendem o que é que está acontecendo ali. E na verdade o que está acontecendo ali é a morte de nosso Senhor, tal qual na cruz. Só que na missa de forma incruenta, ou seja, sem dor, sem derramamento de sangue. Né? E no Calvário foi com derramamento de sangue e com dor. Jesus Cristo passou dor, sofrimento. Né? Bom, então esse mistério é todo ali, acontece tudo ali na hora da missa. Mas hoje nós veremos outra coisa, né? Para que a missa aconteça e que a coisa é tão elevada, é a hora que o céu toca a terra. Ela é um mistério tão grande, mas tão importante, e é o mistério da nossa santificação, da nossa salvação, esse mistério. Por isso Jesus Cristo diz, quem não come minha carne e não bebe meu sangue, não terá parte comigo. Não terá a vida eterna. Então, para que isto aconteça, tudo ao redor do que vai acontecer ali precisa estar bem definido, bem feito, bem realizado, bem estruturado, né? De forma bela, para que o que é mais santo na terra aconteça. Então, para o que é de mais santo na terra aconteça ali naquele momento, na nossa presença, tudo que está ao redor precisa estar ordenado aquilo. Por isso tem paramentos, por isso tem música, não é todo tipo de música, por isso tem instrumento, mas não é todo tipo de instrumento. Por isso o padre se utiliza paramentos, por isso tem os vasos sagrados, por isso tem procissão, tem senta, tem levanta, tem ajoelha. Né? Tudo, as pessoas têm a hora de falar. Tem a hora que o padre fala alguma coisa, tem a hora que é o diácono que fala, tem a hora que é o povo que fala, tem a hora que é o salmista que fala, tem que tudo está ordenado para aquilo. Então, esta organização é para dar o sentido, que a gente chama de liturgia, é para dar o sentido maior do que vai acontecer ali. Não é por causa dessas coisas que a Eucaristia vai estar mais elevada ou menos elevada. Não, é a mesma. Essas outras coisas que estão ao redor daquilo tem que ser bem feito e tem que ser harmonioso para que aquele momento seja, como é que eu poderia dizer, para honrar aquele momento que está para acontecer. Porque ali Deus vai morrer para expiar os nossos pecados. Bom, então veremos os paramentos que o padre usa hoje. Né? Vamos. Então, antes de participarmos da missa, nós precisamos nos preparar para encontrar Jesus Cristo. Né? Nós precisamos nos preparar para encontrar o Senhor. E isto acontece ainda em casa, quando a gente está se preparando para ir para a igreja. Veja que a gente precisa, para ir à igreja, primeiro a gente precisa decidir que vai à missa e qual horário vai à missa e em qual lugar nós vamos à missa. Na hora que a gente decide isso, a gente precisa se preparar antes. Então a gente vai se arrumar para ir para a missa. Não é qualquer roupa. Eu não posso vestir bermuda para ir para a missa. Eu não posso, se for uma mulher, eu não posso vestir uma roupa de alcinha toda decotada, apertada, curta, para ir para a missa. Porque eu vou me encontrar com o meu Deus. E Deus vai morrer ali para me salvar, para expiar os meus pecados. Como é que eu já vou vestido? Como é que eu vou mal vestido, né? Puxando olhares das outras pessoas, né? E às vezes fazendo até outras pessoas pecarem. Né? Então eu tenho que me comportar já desde a vestimenta. Então eu tenho que me preparar antes de sair de casa. E a gente já deveria ir preparando também o nosso espírito com oração, né? Pedindo a Deus que nos ajudasse a rezar melhor quando chegar na missa.
quando chegar na igreja. Ter muito cuidado com o uso das roupas, as partes do corpo precisam estar cobertas, isto chama-se de modéstia, ou seja, os homens têm que estar com o corpo praticamente todo coberto, né? As mulheres também têm que estar com o corpo praticamente todo coberto, porque o corpo é de Deus e o corpo é sagrado. Então a gente tem que cobri-lo de forma que não fique exposto, porque a nossa alma, por exemplo, a gente acredita que ela fica dentro do nosso corpo. A gente acredita que a nossa alma está dentro do nosso corpo. De certa forma, nós fazemos uma analogia, não é que seja assim, não há separação de corpo e alma, no sentido de substância, mas aí é filosofia, não vamos entrar nisso. Mas a gente, no nosso entendimento, é que se a nossa alma está dentro do nosso corpo, o nosso corpo é a proteção da nossa alma. Da mesma forma, as roupas que a gente usa não é só para embelezar-nos e nos protegermos contra frio ou calor. É também para proteger o nosso corpo das insídias do mal. Também, a gente não precisa estar mostrando o nosso corpo. Então, para ir à missa, a gente tem que resguardar isso. Então, esse resguardar é cobrir o corpo. E tem algumas passagens na Bíblia que nos ajudam a interpretar isso. Bom, quanto mais coberto o corpo estiver, mais dignamente a gente vai se apresentar para celebrar os mistérios salvíficos da Eucaristia. Então as mulheres devem evitar roupas curtas e decotadas, coladas, transparentes. Os homens devem evitar ir de short, de bermuda, além de camisa sem manga. Isso é inconcebível. De camisa aberta, não pode ir assim. Na Bíblia está descrito que as mulheres, ao entrar num lugar santo, elas devem cobrir a cabeça. Isso perdeu-se o costume já há muito tempo, mas é um versículo da Bíblia que orienta que as mulheres cubram a cabeça. Já o homem, ao entrar no ambiente sagrado, ele tem que descobrir a cabeça. Por isso, quando um homem entra numa igreja, ele tem que tirar o boné ou o chapéu, se ele assim o trouxer. Como hoje é menos, né? Tem mais boné, então tem gente que entra na igreja de boné. Não, o homem deve descobrir a cabeça para entrar na igreja. Entrar na igreja mesmo, porque lá está o sacrário, lá está o santíssimo. Então ele descobre a cabeça. Já a mulher, ela tem que cobrir a cabeça para o sagrado. Por quê? Porque a mulher representa a igreja. A igreja, ela é santa. E tudo que é santo é purificado. E purificado precisa estar coberto. Não pode ser descoberto. Vejam, no Antigo Testamento tinha o tabernáculo. E o tabernáculo ficava num lugar chamado Santo dos Santos, que era dividido do átrio com uma cortina. Lembre que quando Jesus Cristo morre, tem descrito lá, São João descreve que a cortina do templo rasgou-se de alto a baixo, né? A cortina, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, né? A palavra é véu, mais correta, né? Por isso, a mulher deveria cobrir a cabeça com o véu para participar dos mistérios sagrados, a adoração ao Santíssimo, a missa, né? Os momentos da Sagrada Liturgia, a mulher deveria cobrir a cabeça e o homem deve descobrir a cabeça, não pode entrar de boné e chapéu. E nem participar da missa ou dos ritos sagrados. Bom, então, esta é uma prática que já deixou de ser usada há muito tempo, porque a sacralidade da Santa Liturgia, ela acabou. Até padre dançando e cantando, mas não vamos falar sobre isso, tem. Mas a sacralidade diminuiu muito, praticamente acabou. E são poucos os redutos em que se celebra uma missa dignamente, com toda a pompa que a liturgia deve ter para que aconteça o santo sacrifício de Cristo. Então,
Para celebrar a missa, o padre também tem as vestes apropriadas. O padre e todos aqueles que servem o altar. Mais para frente a gente vai ver, quando a gente estiver falando da procissão de entrada, quem são as pessoas que entram na procissão de entrada, né? Não é todo mundo, não é qualquer coisa. Tem no missal romano, na instrução geral do missal romano, já explica quem é que tem que entrar na procissão de entrada. Não é todo mundo. Tem as pessoas certas para entrarem e tem a posição certa para entrar. Porque se fizer todo mundo entrar e entrar de qualquer jeito, aí é festa, não é missa. Né? E aí a gente tem que ter o cuidado para zelar com as coisas de Deus. Porque na liturgia celeste, quando a gente morrer, quem for para o céu, vai ter uma liturgia celeste. Da mesma forma como tem lá descrito já no Apocalipse. A gente já conhece porque São João viu o céu. Foi mostrado para ele, para que ele dissesse para nós, através de um livro, e a gente já se organizasse para isso. Então, no céu nós teremos uma liturgia. Então, quem já não participa direitinho aqui na liturgia, aqui na Terra, veja, não sei nem se vai conseguir entrar no céu, mas uma vez entrando no céu, vai ter que se comportar lá. Né? Bom, então o padre também precisa de roupas apropriadas, de vestes apropriadas. Então, na sacristia, nos momentos que antecedem o início da missa, o padre já se paramenta, né? Já coloca os seus paramentos. E para cada paramento que ele coloca, tem uma oração específica que ele deve fazer. Então, ele pelo menos deveria estar de batina ou de clésima, no mínimo, e aí ele vai botar a túnica, aí ele faz uma oração, aí ele vai botar o símbolo, ele faz outra oração, ele vai botar a estola, faz outra oração, e aí tem a casula, e cada paramento desse ele tem que rezar e se arrumar, vamos dizer assim, colocar os paramentos. Por isso não é bom que a sacristia esteja cheia de gente conversando com o padre, porque é a hora que ele começa a rezar, ele já começa a rezar antes, como nós. Nós deveríamos começar a rezar já desde casa, nos preparando, colocando a nossa vestimenta, depois chegar na igreja, se ajoelhar, falar com o nosso Senhor no Santíssimo, né? E ficar em silêncio, num silêncio orante até o início da missa. Da mesma forma, o padre também tem que se preparar. Mas os fiéis ficam lá, porque quer falar com o padre, só vai lá na hora da missa, né? Aí quer falar tudo o que precisa falar do ano inteiro, num momento em que o padre está se vestindo nos paramentos. Deveria ser até proibido que os fiéis tivessem acesso à sacristia no momento em que o padre estivesse se preparando para celebrar a missa. Porque se ele já não começa a rezar dali, no meio da missa ele não vai conseguir mais não. E é uma coisa importantíssima, o zelo com a liturgia. Quem conheceu, participou das missas de Dom Henrique Soares, sabe muito bem, desde o tempo de padre, como a liturgia era... vou falar de Dom Henrique porque já se foi, né? Não vou falar dos vivos não, para não né? Então, quem participava da missa de Dom Henrique sabia que ele era tudo nos mínimos detalhes, um maior zelo, e a gente sentia Deus ali, a todo instante. Então, o zelo pela liturgia tem que ser do padre e tem que ser dos fiéis. Então, o fiel tem que ajudar o padre para que ele já comece ali rezando, né? Tem que ajudá-lo. Bom, então quais são os paramentos usados, né, pelo sacerdote? Eu vou colocar aqui, depois eu vou tentar procurar na internet e vou postar o nome dos paramentos, né, que eu vou falar aqui. A primeira coisa é a alva ou túnica. Alva ou túnica é a roupa que representa a veste celeste, que é apresentada no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse ele está dizendo, São João diz que viu uma imensa multidão de pessoas com uma veste branca como a neve, né? Então todos que servem o altar estão de túnica branca. Todos têm que estar de túnica branca. Então o padre, o diácono, o bispo, né?
E os acólitos, todos eles têm que estar de túnica branca ou alva. Deve ser branca exatamente para representar a pureza, né? Quem está ali tem que estar representando, deveria estar puro totalmente, até a alma, mas pelo menos representando, pelo menos assim, no sentido visível, representando a pureza. O branco ali representa a pureza daquilo que vai acontecer ali. Então todos que estão por ali têm que estar com essa veste branca, que a gente chama de alva. Os acólitos e ancilas também vestem a túnica branca. O outro paramento que aí os ministros ordenados que colocam, né? Que é o bispo, o padre e o diácono. O outro paramento chama estola. É aquele paramento que cai, assim, é tipo uma faixa, né? Que cai ao longo do corpo do sacerdote. Ela pode ser usada, né, caindo assim do lado em paralelo, ou ela pode ser cruzada no meio, né, quando se utiliza a casula que a gente chama de casula violão ou planeta, né, que daqui a pouco a gente fala nela, o padre pode usar ela cruzada, formando como que um X na frente, né? Pode ser usado assim. Já o diácono, ele usa na transversal, de um lado para o outro, como o cinto de carro, né? De um lado para o outro, do lado esquerdo para o lado direito, a estola. Então, o que é a estola? A estola é o paramento da autoridade sacerdotal. É aquela estola que mostra a autoridade sacerdotal que o ministro ordenado utiliza. Ela é usada pelo bispo, pelo padre e pelo diácono em todos os sacramentos, obrigatoriamente. Todo sacramento, o padre, o bispo e o diácono, ele não deve não, ele tem que usar a estola, porque é o paramento da autoridade sacerdotal. Quando o padre, bispo e diácono estão vestidos com a estola, né, paramentados com a estola, eles estão exercendo a autoridade de Cristo. Eles estão agindo in persona Christi. In persona Christi. Então, a estola quem dá isso. O outro paramento é o cíngulo. O cíngulo é um cordão que amarra a cintura. É aquele cordão que algumas pessoas chamam de cordão de São Francisco, né? Só que o cordão de São Francisco é diferente. O nome correto é cíngulo. E ele é amarrado na cintura. Quem utiliza? O bispo, o padre e o diácono. O símbolo é o símbolo de quem está em missão, de quem está a caminho, né? Ou seja, quando Jesus Cristo diz assim, disse aos apóstolos, botem o cinto e vão pregar, porque o cinto ou símbolo, ou esse cordão, ele serve para amarrar a túnica. É assim, é como que a pessoa que está com a túnica longa, ela arrasta no chão. Mas se você vai andar muito, você precisa que a túnica não arraste no chão. Você precisa levantar um pouco a túnica para dar mobilidade. Então, para levantar, quem levanta a túnica um pouco, para mostrar os pés, a túnica desce, se você não prender. Então, o símbolo é para prender isso aí. E isso era na Idade Antiga, né, que quando se utilizava, as pessoas iam viajar ou iam andar, era a pé, então eles botavam um cinto para subir a túnica para que pudessem se locomover melhor. E para os paramentos dos padres, bispos e diáconos agora, a representação é de que eles estão em missão, é como se eles estivessem a caminho para o céu e levando também o povo para o céu. Então usa o símbolo com este entendimento, né? Este sinal. Por isso é importante a gente ver o padre botando o símbolo, né? É importante a gente ver o sinal, ele usando o sinal, que é um sinal de que está em missão, está a caminho. Quando a gente vê um padre sem símbolo, a gente diz, puxa, ele está encaminhando o quê? Que caminho ele está, né? Falta o sinal. Por isso os paramentos na liturgia são muito importantes, porque cada coisa tem um sinal, faz você lembrar de uma coisa, né? De alguma coisa.
Depois tem outra representação. O símbolo apertado à altura dos rins, muito antigamente, quando a medicina não era evoluída, acreditava-se que os rins, cingir os rins, ou os rins, era o sinal, os rins eram os órgãos da fertilidade, do sexo, né? Os órgãos sexuais. Depois que se descobriu que não era, né? Mas até então, quem amarrava os rins era a pessoa que estava em castidade. Então, o padre e o bispo, eles fazem votos de castidade, e o diácono também, porque o diácono, se for um diácono que vai se ordenar para padre depois, ele já faz aqueles votos de castidade para sempre. E para os diáconos permanentes que são casados, é a castidade dentro do seu casamento. É só ele e a esposa dele, pronto. São castos, os dois vivem um para o outro e para mais ninguém. Então, o símbolo, ele também tem esta representação da castidade. E, por último, para falar dos paramentos, o último paramento que o padre coloca é a casula. Tem um outro paramento chamado amito, que o padre utiliza, é um pedaço de tecido, né, que ele coloca sobre os ombros, cobrindo o pescoço, e tem um cordão que ele traspassa pela cintura, né, pela frente, amarra no corpo, que o amito ele serve para cobrir a gola, vamos chamar de gola da batina, né, para que não apareça nada das vestes dele, porque na hora que ele está celebrando a missa, o padre ou o bispo, usando o amito, né, no caso, é para que ele não, nada que seja mundano apareça, só apareçam as vestes sacerdotais. Então a gola se for o clégima, não apareça, fica tudo coberto para que nada mundano apareça, né, seja só as vestes, os paramentos sagrados para a Sagrada Liturgia. Mas eu não coloquei aqui eu citei aqui o amito, né, mas é menos utilizado. Não são todos os padres que usam, deveriam todos usarem, né, mas não são todos que usam. Então, às vezes, vocês não vão ver com muita frequência o padre usando o amito, mas a alva ou túnica vocês vão ver sempre, a estola vocês vão ver sempre, a casula, o símbolo vocês não vão ver sempre, mas boa parte dos padres usam, e a casula é obrigatória, mas vocês vão ver padres celebrando sem casula. Mas a casula para o celebrante, o presidente da celebração e que concelebra, é obrigatória. A casula é aquele paramento que cobre toda a veste do padre, né? Normalmente é ela que é colorida, né? Que tem a cor verde, vermelha, né? Então é esse paramento, vamos dizer, essa roupa, essa veste. E este paramento é o paramento apropriado para a celebração da missa. O padre que vai celebrar a missa, ele tem que obrigatoriamente estar vestido de casula. Né? Casula porque cobre tudo, né? Então lembra sei lá, um casulo mesmo. Então a veste apropriada para o paramento apropriado para a celebração da missa é a casula. Então o padre que celebra ali na frente, que está celebrando, tem que estar com esse paramento. O diácono, ele utiliza um paramento diferente. É uma veste, que parece um camisão, mas a gente chama de dalmática. O padre usa a casula, que é aquela mais aberta, e o diácono é aquela mais justa, que parece uma camisa grande, né? Também nas mesmas cores litúrgicas, na cor da casula do padre, que tem que ser, né? E a gente chama de dalmática. A gente percebe quem é o diácono e quem é o padre por causa do paramento, né? O diácono usa a dalmática e o padre usa a casula. Bom, estes paramentos, eles seguem as cores litúrgicas de acordo com o tempo litúrgico, né? Aquelas cores que a gente falou no início da aula. E aí, bom, hoje a gente para por aqui.
nesta aula da catequese da liturgia da missa. E se ficar alguma dúvida, vocês me mandam a pergunta no privado, ou eu vou abrir aqui o grupo depois, vocês perguntam aqui e eu vou respondendo. Espero que tenha ficado tudo claro e mais tarde eu coloco a foto dos paramentos que a gente falou aqui hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito. Então lembra um casulo mesmo. Então, a veste apropriada